13ª rodada do Brasileiro. Dupla Resenha está aqui para falar para vocês sobre os jogos dessa rodada do fim de semana. Quem será que pode se complicar nessa rodada? Qual favorito pode perder? Hein? O Palmeiras vai se manter na liderança? Vai, porque tem 6 pontos de diferença. Mas essa quantidade de pontos se mantém ou diminui? O Flamengo joga fora de casa. Vamos ver como será essa rodada. Começando aí com Bahia e Santos. O Bahia vem de uma derrota para o Remo pela Copa do Brasil, dentro de casa. Uma vitória surpreendente do Remo, né? E o que gerou cobrança da torcida no CT do Bahia após o jogo, né? Na quinta-feira. O Santos viaja para esse jogo sem Neymar, que será poupado para o jogo da Sul-Americana no meio de semana, e sem o Gabigol suspenso. Eu vejo aí um favoritismo do Bahia nesse jogo, porque precisa dar uma resposta imediata, né? E depois dessa derrota aí na Copa do Brasil, o time precisa responder. Cara, o Bahia, como você falou, né, pressionado mais uma vez aí. Quando a torcida começa a cobrar o time, a gente sabe que ou das duas uma, ou o time corresponde muito bem, ou é aquela coisa, né, de entrar em crise realmente. Eu acredito muito aí, principalmente com a ausência aí do Neymar, né? Eu até vou olhar minha colinha aqui, porque eu vi que o Santos tem mais desfalques, né? O Rony tá voltando de lesão, né? Também tá fora do jogo. O Gabriel Menino tá fora do jogo também. O Gabigol tá fora, tá suspenso. O Igor Vinícius também tá suspenso e o Gustavinho tá suspenso. Então, assim, é meio time do Santos que não vai para esse confronto, né? Com essas informações de ausência de jogadores, né, desses desfalques, somado essa pressão que a torcida do Bahia fez, somado o Bahia tá jogando dentro de casa, eu acredito numa postura completamente diferente do Bahia, né, do que a gente viu desse jogo contra o Remo dentro de casa. Eu não vejo um Bahia apático como foi nesse jogo. Vamos ver se eles vão conseguir converter as possibilidades de gol, né? Porque uma coisa é o time produzir, uma coisa é o time se impor perante o adversário, só que aquela coisa, né? Tem que converter em gol, senão não vai adiantar de nada a superioridade nas estatísticas, né? O volume de jogo do time. Então, assim, eu vejo o Bahia para esse confronto, devido a todos esses desfalques, muito favorito mesmo. Vamos ver se vai corresponder ali dentro de campo, né? É isso aí, eu também vejo o Bahia bem favorito nesse jogo. Botafogo e Inter se enfrentam no Mané Garrincha em Brasília. Esse é o detalhe, né? Apesar de não ser no Rio de Janeiro, tem esse detalhe. Apesar de não ser no Rio de Janeiro, eu vejo um favoritismo aí do Botafogo. Como a gente já falou em outras lives, né, em outros vídeos, o Botafogo vem jogando bem. O Edenilson, para mim, volta a falar que é uma surpresa, porque no último jogo até da Copa do Brasil, gritaram o nome dele na arquibancada, pedindo para ele entrar em campo. Ele entrou, até jogou bem nos minutos finais ali, o Botafogo acabou ganhando de 1-0. O Inter vem de uma derrota em casa para o Mirassol, né, no Brasileiro. Na Copa do Brasil, venceu o Atlético de Minas Gerais de virada. Mas foi um jogo difícil, não foi um jogo tão fácil assim como deveria ser, né? O Inter vem em crise, pode ser que esse fator aí pese um pouco nesse jogo. Eu acredito na vitória do Botafogo aí. Eu já não sei se o Botafogo vence esse jogo, por mais que o Inter, né, tá nessa crise toda, né, como a gente vem falando aí nos últimos vídeos, né, e não vem desempenhando bem. Eu dei uma olhada nas estatísticas, no confronto direto entre eles, nos últimos 10 jogos, 5 vitórias para cada lado. Ou seja, acredito que empate não vai ter, mas também, assim, devido ao equilíbrio, né, eu acho que o Inter, assim, pelo jogo não ser no Rio de Janeiro, eu acho que é 50-50, não tem favorito, apesar do Inter não estar muito bem, né, como a gente vem falando, mas eu acredito que o fator casa, nesse momento, vai fazer um pouco de diferença contra o Botafogo. Como a gente falou, né, o Botafogo vem evoluindo desde a chegada desse treinador, do Franklin, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda precisa ver como o time vai se comportar jogando longe da sua torcida, né? Tudo bem que ganhou o jogo fora de casa, mas foi contra a Chapecoense, né? Não tem nem o que falar, um dos últimos colocados. Então, assim, é uma coisa para a gente ver. Teoricamente, o Inter é um pouco melhor tecnicamente, e aí a gente vai ver se o Botafogo realmente sendo testado agora, né? É isso aí. Vamos ver o que vai nos apresentar esse jogo. Isso aí. Próximo jogo, Remo e Cruzeiro. Rapaz,
Confronto interessante esse confronto, né? Esse jogo é bom, hein? Eu sempre venho falando aqui nos vídeos, né, que o Remo, apesar da posição na tabela ser ruim, Sim. né, apesar de estar jogando, né, não está jogando tão bem, mas dentro do jogo ele tem bons momentos. Sim, sim. E acaba deixando escapar pontos por bobeiras. E aí, assim, eu vejo o Remo agora renovado após a vitória dentro da Fonte Nova, né, contra o Bahia. O Cruzeiro vai para esse jogo bem desfalcado. Eu acredito aí que o Remo possa até vencer esse jogo aí. Cara, o Remo dentro de casa é aquilo que a gente falou, né, nos últimos jogos. O Remo vem jogando bem, porém não vem vencendo, não consegue vencer os jogos, mesmo jogando bem. Dessa vez contra o Bahia, foi o contrário, né? O Remo jogou bem, conseguiu vencer, conseguiu fazer os gols, e eu acho que a gente pode estar presenciando a virada de chave do Remo, né? Como você falou, eu vou olhar de novo aqui a minha cola, porque o Cruzeiro vai sem o Matheus Pereira, sem o Fabrício Bruno e sem o Lucas Silva. No meu entendimento, os três, né, formam uma base ali, tanto na defesa quanto no meio, né, e até mesmo para ataque, fundamental para o Cruzeiro. E aí eu falo, né, somando essas informações, dessas ausências, mas o Remo jogando bem, venceu o Bahia e agora com a sua torcida em casa. Quer dizer, a gente pode estar presenciando aí essa virada de chave do Remo, né? Tem tudo para ser um bom jogo, eu espero gols nesse jogo aí, né? E que o Remo realmente vai botar o fator casa como diferencial aí para esse jogo. É isso aí, vamos ver. Eu acredito que o Remo possa vencer esse jogo. Vai dar trabalho, com certeza. Na pior das hipóteses aí, de repente, um empate. Mas eu tenho, assim, uma certa convicção de que o Remo vence esse jogo. Eu dei uma olhadinha também, eu acho que nos últimos 4 confrontos entre eles, o Remo venceu 3, o Cruzeiro só 1. Eu não vi aonde foram esses confrontos, mas assim, o histórico recente entre eles, né, quer dizer, é favorável ao Remo aí nesse confronto. Boa. São Paulo e Mirassol. Esse, para mim, vai ser um jogo bem legal. O Mirassol, eu quero ver esse jogo aí. O Mirassol tentando aí a sua segunda vitória no campeonato, né? Venceu o Inter na última rodada lá na casa do Inter. Venceu, jogou bem, soube se defender e vai tentar isso a segunda vitória aí diante do São Paulo, né? Fora de casa, né? Na verdade é em São Paulo, né? Mas o Roger Machado entrou vaiado no último jogo. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Desde que eu comecei a acompanhar futebol, um treinador, antes de começar o jogo, começar a ser vaiado. Assim, surreal o que está acontecendo no São Paulo. E aí eu trouxe um dado aqui interessante, que o Roger Machado tem 57% de aproveitamento em 11 jogos. O que isso quer dizer? Que é o melhor aproveitamento dentro desse recorte de 11 jogos dos últimos 11 anos do São Paulo, de todos os treinadores que passaram pelo São Paulo. Caramba! Que loucura! E o cara é vaiado. Tudo bem, a gente sabe que ainda não deu liga, ainda não tá mostrando aquele futebol convincente, mas, pô, também precisa ter um pouco de empatia, um pouco de paciência com o cara, deixa o cara trabalhar, né? Mas, enfim, falando do jogo em si, exatamente isso, né? Eu acredito aqui num jogo equilibrado. Acredito em gols nesse jogo, acredito em gols. Acho que o São Paulo deve marcar, o Mirassol deve marcar, mas assim, eu não consigo te precisar um favorito nesse jogo. Pelo momento do São Paulo, das cobranças externas, e pelo momento do Mirassol, que ainda não disse a que veio no campeonato. Está tentando virar essa chave, né? De repente pode ser até um empate aí, quem sabe. Lembra que a gente falou que o último jogo do Mirassol seria fundamental para ele começar a virar chave devido à crise do Inter? Ele pega mais um time assim, né? Nessa mesma confusão, né? Então, e tem um detalhe para esse jogo que eu ia falar, é que o jogo não vai ser no Morumbi, não vai ser em São Paulo, vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, no estádio do Guarani, em Campinas. Porque o Morumbi vai passar por shows, né? Aquela coisa de shows que vai ter lá. E o São Paulo mandou o jogo contra a Chapecoense no Canindé e agora vai ser em Campinas. Então, assim, o São Paulo também não está acostumado a jogar lá.
Então, é um fator aí que pode, né, fazer diferença a favor do Mirassol, na minha opinião. Entendeu? O campo é menor, aquela, né, enfim, pode ser uma coisa que, né, iguale um pouco aí a situação. Isso é um bom detalhe. E a questão do São Paulo, cara, a questão do treinador, né, eu vi hoje a declaração do diretor lá, ele falou pedindo para a torcida apoiar o time, apoiar o Roger, né, porque ele já está lá. Mas enquanto o Dorival estiver disponível no mercado, ele vai ter essa pressão. Não tem como. Vai ter essa sombra, vai ter essa sombra. Exatamente. Então, assim, e o que acontece? Eu estava olhando que um dos principais questionamentos da torcida é a maneira que ele conduz as coisas, sabe? Muito moroso, demora. É um senhor muito educado, muito gentil. Mas não tem o perfil que a torcida quer para um treinador, que é um treinador mais enérgico, um treinador que chega no cara. Vou trazer a memória aqui. O Muricy Ramalho não passava a mão na cabeça de jogador nenhum, tá entendendo? E o time produzia, o time andava, tá entendendo? É o perfil, não é a questão é porque A, é porque B. Entendeu? É aquela coisa, é olhar para o banco e falar, caramba, a gente tem um treinador que cobra os caras, que bota os caras para correr, entendeu? Agora fica nesse negócio, que nem eu vi hoje aí uma parte da imprensa falando que poderia ser até questão de racismo. Cara, esquece isso, não entra nessa pilha, que não é por aí. Então, assim, cara, eu até vi hoje aí um recorte aí muito rápido do Craque Neto, vou até postar depois no meu Instagram, que assim, ele criticando o Roger quando o Roger estava no Palmeiras. Tudo isso que eu falei, que o Roger é sem sangue, que o Roger não entrega, que o Roger não tem, nunca ganhou nada, ele falando tudo isso. E agora ele falando do Roger no São Paulo. Então, assim, só encerrando esse assunto, é uma hipocrisia que não tem fim. Mas, né, a gente aqui é a favor de dar tempo, né, para o treinador trabalhar. E aí, falando sobre o jogo, eu acredito que a mesma coisa que a gente falou do Mirassol sobre o Inter, eu acho que vale para o São Paulo, vale para esse jogo contra o São Paulo também. Porque pega um time em crise, né? Que a torcida tá cobrando, pressionando. O Mirassol, que não tem nada com isso, que quer virar sua chave, né? Pode se aproveitar, ainda mais com esse fator do jogo ser no Brinco de Ouro lá em Campinas. Então, assim, é mais um jogo pro Mirassol realmente, né, engatar essa sequência aí e reagir, né? Para sair da zona de rebaixamento. Para começar a sair, pelo menos, né? Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Geralmente são jogos que saem muitos gols, né? Pelo menos assim, no histórico recente que eu me lembro, não tenho dados específicos. Mas eu acredito que tem muitos gols aí nesse jogo aí, ainda mais com essa pressão toda. Vamos ver se de repente sai um empate aí de 2-2, né? Bastante gol aí pra gente aproveitar, a gente que gosta de gols. Isso é isso? Mas, como eu disse aí, né? Com certeza. Contra os números, não tem o que falar, né? O cara tem o melhor aproveitamento nesse recorte aí de 11 jogos dos últimos 11 anos, de todos os treinadores que passaram pelo São Paulo. Sim. Então, eu acho que deve sim ter um pouco de paciência com o cara e deixar ele mais um pouco aí à frente do São Paulo para poder ver o que acontece. Corinthians e Vasco. Vamos falar desse jogo agora, desse clássico. Esse é um jogo de extremos. O Corinthians com uma defesa sólida, há 5 jogos sem tomar gol. Desde que o Fernando Diniz assumiu, o time não toma gol, mas com um ataque improdutivo, que produz poucos gols, conseguiu melhorar, poucos chutes. E do outro lado, o Vasco, que é um dos times que mais chuta no Campeonato Brasileiro, em compensação, tem uma defesa muito fraca. Eu vejo um duelo equilibrado, acredito aí que os dois podem marcar gols, apesar da dificuldade do Corinthians, mas assim, eu não consigo apontar um favorito para esse jogo. É verdade, eu tenho uma curiosidade para esse jogo, que o Vasco nunca ganhou do Corinthians jogando na Arena, né? Então, eu quero ver como é que vai se comportar, né? Esse Vasco e esse Corinthians, principalmente o Diniz, né? Enfrentando o seu ex-clube, né? Uma passagem muito recente pelo Vasco, né? E chegou, inclusive, até a final da Copa do Brasil, enfrentando o Corinthians que hoje ele dirige. Então, o que eu tenho para falar desse jogo é como vai ser esse confronto, né? Esse reencontro aí, tanto do Vasco com o Diniz, do Diniz com o Vasco. E será que esse tabu vai ser quebrado? Será que vai ser dessa vez? Ou será que o Corinthians vai fazer valer o seu mando de campo, né? E vai continuar aí com mais tempo, né? Com esse tabu? Porque dependendo de como foi a Copa do Brasil, provavelmente, né, eles não vão jogar mais. Então, com essa informação, eu acredito que o Corinthians é favorito. Bragantino e Palmeiras. É um outro jogo aí dessa rodada. Eu vejo aí
Um favoritismo do Palmeiras, é óbvio, né? É o líder do campeonato, disparado aí o líder de estatísticas. O time tem mais vitória, está 6 pontos na frente do segundo colocado. Mas não é fácil jogar com o Bragantino na casa do Bragantino. Eu acredito aí que de repente pode ser um jogo de empate aí também. De repente o Palmeiras pode ser um favorito que pode se complicar aí nessa rodada. É um jogo que não é na casa oficial do Bragantino, né? Que vem passando por reformas. Então é um estádio um pouco menor, né? Do que ele está acostumado. Então, assim, é um confronto que me desperta sempre muita curiosidade, porque que eu tenho na memória é um confronto que geralmente é um confronto muito aberto, que geralmente tem uma trocação muito grande, né? Os times, é claro que tem a orientação técnica, tática, mas no desenrolar do jogo, os times não costumam respeitar muito o seu adversário, né? Por mais que tenha ali a diferença, né, do Palmeiras para o elenco do Bragantino, mas o Bragantino não é aquele time que se sente intimidado pela postura, por tudo que o Palmeiras construiu, principalmente nos últimos anos. É um time que vai para cima, é um time que agride quando tem que agredir, é um time que geralmente faz a sua marcação alta, né? Então, assim, eu acredito que o Bragantino vai manter essa postura. E vamos ver como o Palmeiras vai reagir também, né? Porque o Palmeiras, a gente sabe que com o elenco, né, com aquela postura de imprimir a marcação forte, pressionando o seu adversário, eu acredito que vai ser um jogo muito interessante para assistir e espero muitos gols nesse jogo, porque o histórico recente desses times mostra isso, né? Eu vejo um jogo bem difícil para o Palmeiras. É como eu disse, apesar de eu achar ele favorito, né, mas jogar contra o Bragantino nunca é um jogo fácil, né? O Bragantino é um time bem armado. É verdade. O Wagner Mancini sempre arma muito bem os seus times, né? Então vamos ver. Eu também espero um jogo de gols aí no próximo domingo. Um bom o último jogo que a gente vai falar da rodada é Atlético Mineiro e Flamengo. O último jogo que a gente vai falar dessa rodada, 13ª rodada. Atlético Mineiro jogando em casa, vem jogando bem, mas não vem convencendo, né? Não vem convertendo os bons jogos que faz em pontos, em vitórias. O Flamengo, vice-líder da competição, um aproveitamento muito bom, tanto dentro de casa como fora. Tem um histórico, né, lá na Arena MRV, onde o Flamengo sempre vai lá e arranca pontos do Atlético, né? Eu acredito aí, vou dar meu tiro seco aqui, Aqui eu acredito na vitória do Flamengo. Não é clubismo, beleza? Não é clubismo. Não tem rodeios, né? Mas é porque também o Atlético ele não consegue, né, se impor, né, no seu próprio estádio. Como pode, né? A gente, pelo menos eu particularmente, imaginei que o Atlético, quando inaugurasse a sua arena, fosse, né, assim, pressionar, intimidar os adversários, mas infelizmente parece que não foi, né? Como a gente vem esperando muito do Atlético e o Atlético não consegue, né, produzir, não consegue convencer, né? Essa é a palavra. Então, assim, eu acredito que, como a gente vem falando também, o Flamengo virou a chave, né, para focar no brasileiro, né, nas Copas aí. E eu acredito que o Flamengo também possa ter, apesar de jogar fora de casa, possa ter uma chance muito boa, sim, né, de trazer um resultado positivo de lá. Eu não vi o horário dos jogos, se vai ser no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Mas se jogar sabendo do resultado, dependendo, eu acho que é uma motivação a mais, né? É um fator que pode fazer diferença, jogar sabendo do resultado do seu principal adversário. Então, assim, é um jogo que eu também espero muitos gols, porque que eu me lembro, assim, vagamente, assim, rapidamente na memória, né? É um confronto que geralmente sai alguns gols, né? E assim, com frequência. Então, tenho só que esperar bom desempenho dos times aí. Muita rivalidade. E que vença o melhor, né? Sem clubismo, né? Como você disse, né? Muita rivalidade envolvida, né? É verdade, qualidade técnica. Nos últimos anos vem aí com a rivalidade muito aflorada, né? Vamos ver. Como você falou aí, o jogo do Flamengo vai ser bom, vai ser jogo bom. Vai jogar sabendo do resultado. Ele já vai jogar sabendo o resultado do jogo do Palmeiras. É o último. Vamos ver como vai ser esse jogo aí. Sim, interessante. Então é isso, galera. A gente encerra aqui nosso vídeo de hoje, da 13ª rodada do campeonato. Deixa o like aí pra gente, comenta, curte, compartilha, envia aí pros amigos. Ajuda o nosso canal aí a chegar a mais pessoas. Valeu, galera? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido aí, né? Que tem curtido, comentado. E é isso aí, vamos junto. Dá opinião aí, se a gente tá certo, se a gente tá errado. Comenta o que você acha, né? Qual é o seu time. E passe a acompanhar a gente aí. Estamos juntos.